What's up, guys? Bem-vindos de volta ao canal Inglês Sem To Be. Eu sou o Teacher Douglas e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer perguntas em inglês no futuro e também na condicional. Se você não sabe o que é esse negócio de condicional, é aquele would que a gente vê por aí. Então fica ligado porque é muito fácil. Esse vídeo aqui é a continuação da série A Regra Mágica do Inglês, onde eu te ensino uma regrinha muito fácil para fazer perguntas no presente, no passado, no futuro e no condicional. Se você entender essa regra, cara, você já vai conseguir se comunicar bem em inglês. Então, só de eu te passar esse conhecimento, eu acho que já vale você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar seu like nesse vídeo. Agora, bora para a tela do computador. No inglês, nós temos uma palavrinha mágica para fazer pergunta em cada tempo. Eu vou deixar aqui no canto a playlist para você conferir os outros vídeos que vão falar do presente e do passado. Então bora aqui comigo. O do you does a gente usa para fazer perguntas no presente. Lá na playlist eu te explico por que existem essas palavras, da onde elas vieram e como usar. O did a gente usa para fazer perguntas no passado. E hoje a gente vai dar uma olhada no will e would. Então o will a gente usa para fazer uma pergunta no futuro e o would uma pergunta no condicional, que já eu te falo o que é isso. Então começando aqui no futuro. Will. A gente consegue usar o will para todas as pessoas. I, you, he, she, it, we, you and they. Então não precisa se preocupar. A gente não pode esquecer também que tem a versão negativa do will, que seria will plus not, o que daria won't. Então repete aí comigo, won't. Então aqui na primeira coluna a gente coloca a palavrinha mágica da pergunta que a gente quer fazer. A gente já viu lá atrás que o do you don't é para fazer perguntas no presente. A gente não pode esquecer também que somente no presente a gente tem o does e o doesn't para fazer perguntas com he, she, it. No último vídeo eu falei para vocês sobre o did, que é para fazer perguntas no passado e a gente pode usar também para todos esses caras aqui. Então, para fazer uma pergunta no futuro, a gente só precisa substituir esses caras pela palavra will, que vai dizer que é uma pergunta no futuro. Na sequência, a próxima coluninha diz respeito ao verbo. Então, todos os verbos que eu mostrei para vocês nos outros vídeos, você pode vir aqui e usar nessa coluna também. E todos os verbos que eu te mostrar hoje, você pode voltar lá e usar para fazer perguntas no presente, no passado, no futuro, tá bom? Então, o primeiro verbo que a gente vai ver é o verbo play, que significa jogar, ou tocar um instrumento, ou dar play, tocar uma música. No nosso exemplo aqui, eu vou usar a tradução dele para jogar, play. O próximo verbo é o buy, que significa comprar. O que acontece é que muitas vezes a gente precisa de mais de um verbo para fazer a pergunta. Então no vídeo de hoje eu vou te dar uma dica especial. Como colocar dois verbos aqui nessa coluna ao invés de um? É muito simples. É só você colocar um verbo, colocar o to no meio e colocar o outro verbo. Então no nosso exemplo aqui, ó, a gente tem o need to sleep, que seria precisar dormir. É só colocar o need plus to plus sleep. Isso vai servir nos outros também. Sempre que você quiser colocar dois verbos nessa coluna, é só você colocar o to no meio. A próxima coluna aqui é a informação extra da pergunta, extra information. Você não é obrigado a colocar, vai depender de você. Por exemplo, no nosso primeiro exemplo aqui, eu não quero colocar. A pergunta vai ser, will you play? Você vai jogar? Acabou aí. Como o buy, por exemplo, uma boa informação extra seria an apartment. Buy an apartment. Então, will he buy an apartment? Ele vai comprar um apartamento? Com o need to sleep, eu pensei aqui em colocar earlier, mais cedo, né? Então a pergunta seria, will you need to sleep earlier? Você vai precisar dormir mais cedo? Seguindo aqui, nós temos as expressões de tempo que vão no final da pergunta. Para o futuro, tem algumas muito legais. Por exemplo, tomorrow, amanhã. Combina super bem com uma pergunta no futuro. Will you play tomorrow? Você vai jogar amanhã? A gente pode ter também os next. Next year, ano que vem. Will he buy an apartment next year? Ou então, next week. Will you need to sleep earlier next week? Você vai precisar dormir mais cedo na semana que vem? É só seguir aqui as ordens das colunas. A gente não pode esquecer do won't também. Dá para fazer uma pergunta usando o won't e não tem problema nenhum. Ela só vai ficar com um não ali no meio.
Por exemplo, won't you play? Você não vai jogar? Ou won't he buy an apartment next year? Ele não vai comprar um apartamento no ano que vem? É a mesma coisa, só com um não ali na frente. Muita gente esquece disso, mas dá para começar a pergunta com a forma negativa tranquilamente. E para transformar essa pergunta aqui numa pergunta no presente, no passado ou no condicional que eu vou te mostrar já já, é só a gente vir aqui, tirar o will e o won't e colocar a palavrinha de pergunta que a gente quer, do presente, passado ou condicional. Então eu vou deixar um exemplo aí. Coloca aqui no comentário o que essa pergunta quer dizer para eu ter certeza que você está acompanhando aqui o nosso conteúdo. Falando um pouquinho de condicional agora. Condicional é um tal de would. Então, para começar, eu vou te falar que ele também pode ser usado com todos os caras, do I ao they. E a forma negativa do would é would plus not, que daria wouldn't. Indo para nossa tabelinha aqui, o raciocínio é sempre o mesmo, por isso que isso é uma regra mágica. É só você vir na primeira coluna, colocar a palavrinha do condicional, que no nosso caso é would, depois o verbo, uma informação extra e uma expressão de tempo se você quiser. Então a gente já viu que nós temos o do e o don't para o presente, também temos o does e o doesn't para o presente, apenas para he, she, it. A gente tem o did e o didn't para o passado. A gente acabou de ver o will e o won't, que é para fazer uma pergunta no futuro. E agora a gente tem o would, que é uma pergunta no condicional. O que seria esse tal de condicional? É quando a gente coloca aquele finalzinho ia no verbo. Por exemplo, eu vou te mostrar aqui o verbo speak, que seria falar. Quando a gente tem o would, esse verbo ganha um ia no final, então fica falaria. Uma pergunta seria, would you speak? Você falaria? Sempre que você quiser colocar esse ia no final do verbo, é só colocar um would. Would you go? Você iria. Would you do? Você faria. Certo? O próximo verbo aqui, eu quis colocar dois. Like to have. Como eu já mostrei para vocês, é só a gente colocar um to no meio, certo? Indo para o próximo, eu também coloquei dois verbos no nosso exemplo, só para a gente gravar bem que não tem problema colocar dois verbos aqui, desde que tenha o to no meio. Então eu coloquei aqui prefer, que é preferiria, e come, vir. Só para você lembrar, sempre que tem o would, ele acrescenta esse final ia nos nossos verbos, tá? Então nessa primeira pergunta, eu não quis colocar nenhuma informação extra. Ficou, would you speak? Você falaria? Na próxima eu completei com pizza. Falando nisso, estou até com fome agora, viu? Would you like to have pizza? Então, você gostaria de pedir pizza? Por exemplo, you prefer to come? Eu completei com o here. Então a gente tem uma frase, por exemplo, would she prefer to come here? Ela preferiria vir aqui. Expressões de tempo para a gente usar com o would pode ser o tonight, por exemplo, hoje à noite. Ou pode ser o on Monday. Aí ficou uma dica bacana. Sempre que você for falar de um dia da semana, a gente usa a preposição on antes. Então, on Monday, on Saturday, on Wednesday, ok? E a gente não pode esquecer também que tem o wouldn't, que é a versão negativa do would e não tem problema nenhum em usar para fazer uma pergunta, certo? Então, se a gente pegar uma de cada coluna, a gente tem uma pergunta, por exemplo, would you like to have pizza tonight? Você gostaria de pedir uma pizza hoje à noite? Ou então, wouldn't she prefer to come here on Monday? Ela não preferiria vir aqui na segunda-feira? Esse would é muito usado para oferecer as coisas. Would you like? Você gostaria. Então, provavelmente, se você for em um restaurante ou comprar alguma coisa, você vai ouvir muito esse would. Deixa aqui nos comentários também o que essa pergunta que está na tela aí quer dizer. E aí eu vou ter certeza que você entendeu como usar o would também. Aqui na descrição do vídeo e aqui em cima tem o meu Instagram, também o meu endereço de e-mail. Se você ficou com qualquer dúvida, me manda um e-mail, fala comigo no Instagram que eu vou tirar suas dúvidas com certeza. Esse é o canal Inglês Sem To Be e até o próximo vídeo. See ya!